Olá, meu nome é Marino Mondek, eu sou do Contrapoder e hoje a gente vai entrevistar o professor Marco Antônio Perruso, o Trog. Ele é professor de Sociologia na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e estuda e atua politicamente, debatendo os rumos da esquerda, principalmente da esquerda socialista. Então, para começar, olá Trog, tudo bem? Como que a esquerda brasileira vê o Brasil contemporâneo, do Lula ao Bolsonaro? Oi, Marino e demais companheiros do Contrapoder. Satisfação estar podendo debater com vocês. Bom, sobre essa primeira questão, eu acho importante a gente fazer um rápido resgate histórico, porque antes de 2015, mais ou menos, né, a esquerda brasileira, e quando a gente fala esquerda no sentido original do termo, né, o setor político que luta contra a exploração do trabalho, contra a alienação do trabalho, né? Não é o setor político que defende desenvolvimento nacional, crescimento econômico, né? Isso não é esquerda, né? Embora seja conhecida como esquerda, mas na década passada e até mais ou menos 2015, né? Nós tínhamos uma esquerda brasileira que fazia a crítica tanto ao neoliberalismo como ao neodesenvolvimentismo lulista, né? Entendendo que independente da ênfase no plano do discurso, seja no mercado, seja no Estado, né? Ou seja, respectivamente os neoliberais e os neodesenvolvimentistas, né? O que estava em jogo, né? Sempre o que está em jogo é a defesa dos direitos dos trabalhadores. E essa crítica, portanto, era uma crítica bastante pertinente à realidade do capitalismo periférico brasileiro, né? E essa crítica, ela passa a ser esquecida, passa a ser secundarizada, passa a ser ignorada por parte da esquerda brasileira, que passa a seguir a narrativa lulista, né? Que é uma narrativa fundamentalmente reformista, né? Uma narrativa que acredita na modernização, na humanização do capitalismo brasileiro, na domesticação da burguesia, né? Acredita que é possível, fornecendo quadros políticos oriundos das classes populares, é possível conciliar, né, com os interesses da burguesia. Portanto, esses setores reformistas, né, o PT do lulismo, não o PT das origens, passa a ser, em termos sociológicos, um representante da burguesia, né? Faz parte também dos negócios da burguesia, como alguns autores apontavam já há alguns anos, né? Chico de Oliveira, por exemplo, né? E é interessante chamar a atenção para como parte da esquerda ela passa um corretor, digamos assim, na sua própria prática, na sua própria história, no próprio pensamento de esquerda no Brasil, ao considerar que nós vivíamos um avanço, né? Ao considerar que existia progresso, né? Ao ter essa crença, né, iluminista e burguesa, fundamentalmente, no progresso da sociedade brasileira, no desenvolvimento do capitalismo brasileiro, no crescimento econômico, a partir, inclusive, de uma política de conciliação de classes, onde os diferentes interesses das classes dominantes e dominadas poderiam ser harmonizados, né, por esses setores lulistas no poder. Então, eu acho que é importante chamar atenção para esse período do lulismo, que cria as raízes, que finca elementos na realidade brasileira que vão ensejar o bolsonarismo, né? Eu acho importante a gente ter isso em conta para ter uma análise crítica e dialética da realidade brasileira. Qual que é o balanço que a esquerda deve fazer do período lulista?
essa é uma questão que hoje é muito importante e está interditada no debate político, né? Está ofuscada pelo combate necessário ao bolsonarismo, mas a crítica ao lulismo, né, ela faz parte do processo de fortalecimento do combate ao bolsonarismo. Se a gente não faz a crítica do lulismo, da conciliação de classes, a gente não está capacitado a enfrentar o bolsonarismo. E se a gente não faz a crítica, inclusive a gente está repetindo, dada a força do campo lulista ainda sobre parte do campo popular e sobre parte da esquerda, né, que está deixando de ser esquerda inclusive, né, a gente acaba repetindo os mesmos erros do lulismo, né? Ou seja, acaba repetindo práticas burguesas, né? Práticas de gestão do capital via Estado, né? Que é um pouco que os reformistas, que os social-democratas, que os populistas, tal como o lulismo, efetivamente fazem. Esse balanço, portanto, ele é fundamental, né? Parte da esquerda do PSOL, setores do PCB, do PSTU, né, do campo popular, tem enfrentado a interdição desse debate, que na verdade é uma interdição oriunda da conversão de certos setores de esquerda que combateram o lulismo anos atrás ao próprio lulismo. Hoje estão compondo esse campo, estão revendo suas práticas sem nenhum tipo de transparência, né? É um processo, inclusive, interessante e importante de ser pesquisado, né? Mas esse balanço do lulismo passa por algumas questões importantes. Primeiro, se tratou de um período de desenvolvimento capitalista, de crescimento econômico no Brasil, né? Baseado, né, em duas atividades extremamente nocivas aos trabalhadores, né? Típicas do capitalismo periférico, de um capitalismo selvagem, que são o neoextrativismo, né, e o agronegócio, né, o nosso velho latifúndio convertido à modernidade, né. Não há como um governo progressista, né, com governos reformistas, social-democratas, populistas, nacionalistas, terem algum futuro de interesse para a classe trabalhadora se eles baseiam seu desenvolvimento nesses fundamentos típicos da superexploração do trabalho no capitalismo periférico. Então, esse é um elemento fundamental, né? E algo que é devidamente ocultado do debate, né? O que propiciou, né, o financiamento de políticas públicas fundamentais, né, importantes, né, que o lulismo promoveu, foi esse setor burguês normalmente identificado com atraso, ou seja, esse atraso do agronegócio, da mineração, né, do trabalho análogo à escravidão, da precarização do trabalho, da terceirização. Esses setores é que financiaram as políticas públicas. Daí, olha, se vê nitidamente a contradição de uma política reformista e que faz política social sem brigar com o andar de cima, utilizando renda de posse, né, de propriedade privada, né, burguesa, portanto. Esses setores, portanto, vão se fortalecendo, né, e o próprio lulismo gesta o conservadorismo, né, o próprio lulismo vai gerindo, com seu mar de contradições, né, o genocídio contra a população pobre, preta, favelada, continuou sob o lulismo, né? O encarceramento em massa se deu sob o lulismo, não se deu nos governos neoliberais do FHC, por exemplo. Ou seja, todas essas contradições vão se acumulando e explodem, né? Portanto, só é possível fazer a crítica do que a gente vive hoje se a gente for corajoso e não esconder a crítica ao período lulista. Qual o diagnóstico que a esquerda brasileira deve fazer do governo Bolsonaro até agora? Bom, Marina, essa questão é muito importante também porque nós temos, a meu ver, erros de diagnóstico graves
na avaliação do governo Bolsonaro, do que seria o bolsonarismo, né? Em primeiro lugar, a figura do Bolsonaro já mostra como em grande medida ele nasce, né? Ele se empodera dentro do lulismo, né? Bolsonaro foi, durante um bom tempo, do PP, né, Partido Progressista, um partido do Mensalão, um típico partido da base de apoio aos governos do PT, né? E o governo do Bolsonaro o Bolsonaro explorou com grande intuição, não digo com grande estratégia, mas com significativa intuição, explorou contradições e o cansaço popular com os governos do PT, já a partir da crise econômica mundial de 2008, que chega aqui uns 4 anos depois, mais ou menos, né? Explode no governo Dilma. Ele explora fundamentalmente o bolsonarismo, até talvez sem que o saiba, né? Ele explora o enfraquecimento da agência, né? Das classes populares, a agência sociológica, ou seja, a capacidade de agir como ator próprio, né? As classes populares, sob o lulismo, como alguns autores, inclusive do campo lulista, apontaram, elas, de certa maneira, seus movimentos estavam em refluxo, estavam em decadência, né? Já no início do período lulista, e portanto, a dependência maior centrou-se nas políticas públicas, na agência do Estado, né? Do Estado-nação, não na agência das classes populares, não na capacidade dos seus movimentos, organizações, sindicatos, etc., em produzirem conquistas coletivas, né? Então o bolsonarismo explora esse cansaço, explora esse conjunto de contradições, né? Explora inclusive talvez o fator principal, que é o crescimento capitalista que se deu sob o lulismo e que se frustrou logo depois, e a gente esquece que normalmente crescimento capitalista, desenvolvimento dos mercados significa maior demanda por disciplina do trabalho, disciplina dos trabalhadores, né? Maior espírito capitalista, maior adequação ao mercado, maior adesão aos valores do mercado, valores liberais ou conservadores. Olha o lulismo aí produzindo a sua própria crise, né? Produzindo o seu próprio algoz, que vem de dentro dele, é fruto do endógeno do desenvolvimento capitalista no Brasil. E, portanto, essa maior demanda por disciplina do trabalho, frustrada pela crise econômica, é capitalizada não por movimentos do campo lulista que estavam em crise, estavam em decadência, estavam transmutados de modo rebaixado em políticas públicas, né? E muitas vezes é uma teologia da prosperidade, por exemplo, né? É um individualismo, é um egoísmo típicos do utilitarismo liberal que vicejam nos governos de conciliação de classe, produzindo o seu próprio fim, de certa maneira. E o bolsonarismo explorou isso bem, né? Um exemplo interessante que a gente talvez não compreenda bem é que o anti-intelectualismo, né, do bolsonarismo, né, a crítica à ciência, à educação, à arte, aos artistas, aos professores, aos estudantes, aos intelectuais, essa crítica se dá não no espaço vazio, ela se dá porque, em boa medida, o capitalismo periférico brasileiro não demanda esse nível de capital cultural disseminado por setores populares, né? Ou seja, será que o capitalismo brasileiro na periferia, a base de agronegócio e mineração, precisa realmente de mão de obra tão bem formada assim? Aí Bolsonaro diz claramente, não precisa, precisa de trabalho precarizado e pronto. Trabalho precarizado, no entanto, que já se expandiu desde a época do lulismo. Terceirização, por exemplo, sob o lulismo, cresceu muito, né? Trabalho precário geral, emprego de má qualidade, né? Então essa é uma questão importante para a gente pensar, né? É o Brasil do reúne, o Brasil das cotas, o Brasil de políticas culturais importantes que temos que defender, né? Fazer a crítica, inclusive, para ser mais à esquerda,
né? Mas esse Brasil que elegeu Bolsonaro, é um Brasil com mais educação, com mais acesso ao conhecimento, à cultura e à arte, e que, por conta de valores desenvolvidos condizentes com o capitalismo na periferia, né, elegeu Bolsonaro, né? Escolheu um novo mito, né, no lugar do pai dos pobres, né? Escolheu uma nova liderança carismática. Como avalia o campo dos movimentos populares, o Brasil hoje e o enraizamento da esquerda brasileira? Eu acho que a gente tem que pensar um pouco como estão os movimentos sociais no Brasil, qual é a capacidade de diálogo e mobilização da esquerda com as classes populares, que caminhos que a esquerda deve seguir. Eu acho que tem que pensar isso, primeiramente, tendo em conta a situação da conjuntura mais imediata, né? Que eu falei bastante do bolsonarismo, falei menos do momento do Bolsonaro, do governo Bolsonaro hoje, que envolve uma situação que boa parte da esquerda, por conta justamente da narrativa lulista, de pensar em termos do golpe de 2016, não pensar como um impeachment, como uma dissensão intraburguesa, pensar em termos de onda conservadora, ou seja, que havia um avanço conservador linear, o que não é verdade, várias lutas acontecendo nos últimos anos, pensar até em termos de um debate que pouco nos ajuda a compreender a realidade, que é o debate do fascismo, né? Tem muita confusão entre fascismo e bonapartismo nesse debate, né? O que eu acho mais importante é perceber como o governo Bolsonaro envolve uma tentativa de endurecimento do regime, mas envolve principalmente um enfraquecimento, um esfacelamento da democracia liberal no Brasil e uma fragmentação da burguesia, né? O governo Bolsonaro é um governo super frágil, né? Quanto mais frágil fica, mais ele torna-se ameaçador, torna-se verborrágico, né? Quanto mais ele perde no judiciário e no Congresso, mais ele ameaça, mas nós não vemos força para isso, né? Podemos nos assustar, mas não que não haja, né, tentativas autoritárias, mas a gente não vê força ou consenso na burguesia mínimo para que isso se dê, né? Portanto, esse governo é um governo de total caos do ponto de vista do campo burguês, do campo da direita liberal, conservadora. Bolsonaro tem um monte de inimigos que são nossos inimigos também, né? Dória, Witzel, Rede Globo, né? Mas que ao mesmo tempo fazem uma oposição fortíssima ao Bolsonaro, né? As pautas culturais do Bolsonaro, os quadros políticos do bolsonarismo, né? A vinculação com as milícias, crime organizado, corrupção de baixo clero que o bolsonarismo tem mostrado nos últimos anos, não são consenso na burguesia, né? Portanto, o Bolsonaro é fortemente combatido, né? E isso é um quadro que a esquerda não pintou de maneira alguma. Ela imaginou uma coesão do regime contra os trabalhadores, né? Uma regressão conservadora uniforme que a gente não vê de maneira alguma, né? A gente vê grandes setores burgueses em termos de mídia, de indústria cultural, em termos do marketing e da responsabilidade social das empresas que não topam, né, as guerras culturais do bolsonarismo, não topam o negacionismo do bolsonarismo, né? É só a gente ver o resultado hoje. Acabou de se efetivar a votação no Senado sobre o adiamento do Enem, né? O Enem foi votado com 75 votos a favor, se não me engano, e um contra no Senado, só do Eduardo Bolsonaro. Olha a fraqueza do governo Bolsonaro no plano institucional burguês. Então é importante a gente ter isso em conta, do lado de lá. Do nosso lado, o que eu acho importante é a gente não esquecer, não ignorar, não invisibilizar todas as lutas que se deram nessa década, né? Crescimento do movimento sindical, muitas greves de vários setores, professores, garis, trabalhadores de iniciativa privada, trabalhadores de serviço público, petroleiros, muitas greves na primeira metade
dessa década, né? Muitas lutas, muitos avanços das mulheres, dos negros, dos LGBT, das lutas dos povos tradicionais, dos indígenas, que obviamente provocaram reação, óbvio, né? E por conta da desmobilização, do enfraquecimento que o lulismo promoveu no campo popular, por centrar todas as forças, acreditar no Estado-nação como uma força redentora capaz de defender os trabalhadores por si mesmos. Ele não defende os trabalhadores por si mesmos, o Estado burguês. Quem defende os trabalhadores são os próprios movimentos dos trabalhadores. E esse quadro de enfraquecimento da esquerda se dá não por conta dos movimentos autônomos, não por conta da radicalidade de 2013, não por conta do suposto identitarismo, né, que é um bode expiatório do lulismo também. Não se dá para a gente colocar na conta nem de Temer, nem de Bolsonaro enfraquecimento, né, do campo popular. Esse é um problema interno ao nosso próprio campo. Em grande medida, esse enfraquecimento se dá pela conversão do novo sindicalismo cotista, dos novos movimentos sociais dos anos 70 e 80, que dos anos 90 em diante eles passam a se converter a essa crença no Estado-nação que o PT, transformado em lulismo, expressou, né? Negando a sua própria história das origens, né? Então, acho importante a gente ter isso em conta para a gente ter elementos reais para incidir na luta política do ponto de vista da esquerda dos trabalhadores, sem cair em derrotismos muito comuns. Esse derrotismo, esse desespero, esse pânico é fruto da influência do campo lulista sobre a esquerda, né? E com esses temas a gente não consegue fazer um enfrentamento devido. Quais são os caminhos que a nossa esquerda deve tomar para se renovar e fortalecer? E, por favor, Giatroc, se quiser fazer mais uma consideração final, fique à vontade. Para finalizar, Mariano, e agradecer aí a oportunidade, o debate, acho importante a gente sugerir aqui algumas balizas para uma renovação da esquerda e dos movimentos sociais no Brasil, né? Que passam, a meu ver, pela crítica ao desenvolvimentismo, crítica ao nacionalismo, crítica ao Estado-nação, passa pela afirmação das novas pautas contemporâneas, né, que na verdade não são tão novas assim, né, as questões de gênero, étnico-racial, de questões geracionais importantes, questão LGBT, questões outras envolvendo a dimensão ecológica, ecossocialista. Essas questões, elas passando por um diálogo, né? Passando por um entrecruzamento, né? com as pautas classistas tradicionais, né? As questões socioeconômicas básicas dos direitos dos trabalhadores, sobrevivência dos trabalhadores. Essas questões são fundamentais. Esse debate, né, esse diálogo entre as questões supostamente novas, não tão novas assim, e as antigas, as tradicionais, que não estão ultrapassadas, são fundamentais para, desde baixo, com autonomia, com combatividade, a gente reconstruir os movimentos sociais e sindicais no Brasil, haver uma renovação radical que passe necessariamente por uma crítica, pela superação do lulismo, do reformismo, do populismo, né, que tem longa história na classe trabalhadora brasileira e contra o qual a experiência do PT da CUT das origens foi uma experiência fundamental, mas que hoje se encontra esgotada. E é importante a gente pensar para o futuro, não a curto prazo, né, e sim a longo prazo do ponto de vista da reconstrução do campo popular, né? Quando a gente pensa em termos de perspectiva, a gente pensa só em eleições, muitas vezes, em ocupação imediata de postos na institucionalidade burguesa, né, nas instituições burguesas, que tem mostrado que não traz futuro para a sociedade brasileira do ponto de vista dos trabalhadores.
né? Apenas novas experiências de luta dos trabalhadores, a qual nós intelectuais temos que seguir, ouvir, aprender, né? É que a gente pode apontar para um avanço, né, na defesa dos direitos dos trabalhadores. Obrigado, gente. Muito obrigado pelo carinho, pela entrevista, Trog. É sempre bom saber que a gente pode contar com você. Não esquece de seguir nosso canal no YouTube, de curtir nossa página no Facebook, seguir a gente nas outras redes sociais, acessar o nosso site, contrapoder.net. E é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.